39º dia. O fim do tempo da graça, parte 2. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versos 11 e 12. Líderes religiosos estarão cheios de otimismo. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá, e não escaparão. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Patriarcas e Profetas, página 104. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios. Correndo a vida sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo, e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança, então, como o ladrão à meia-noite rouba na casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e, de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5, versos 3 a 5. O grande conflito, página 38. Satanás deduz que terminou o tempo da graça. No tempo de angústia Satanás instiga os ímpios, e eles cercam o povo de Deus para destruí-los, mas ele não sabe que foi escrito perdão ao lado de seus nomes nos livros do céu. Review and Herald, 19 de novembro de 1908. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Ele vê que santos anjos os estão guardando, e deduz que seus pecados foram perdoados, mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. O grande conflito, página 618. Fome da palavra. Os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a palavra de Deus proferida por seus servos terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim do tempo pela terra, as terríveis pragas começarão a cair. Então os que desprezaram a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós 8, verso 12. Há na terra uma fome de ouvir a palavra. Manuscrito 1, 1857. Não mais orações pelos ímpios. Os ministros de Deus terão realizado seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo iníquo. Foi dada sua última e solene advertência. Então, quão depressa casas, terras e dinheiro que foram ambiciosamente acumulados e acalentados, e firmemente agarrados, seriam dados em troca de alguma consolação pelos que professaram a verdade mas não viveram de acordo com ela, para que fosse explicado o caminho da salvação ou para ouvir uma palavra de esperança ou uma oração ou exortação de seus pastores. Mas não, eles continuarão sentindo fome e sede inutilmente, sua sede nunca será mitigada, eles não poderão obter nenhuma consolação. Os seus casos estão decididos e resolvidos para sempre. É um tempo terrível e espantoso. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, quão invejável para os ímpios será a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo, o pavilhão em que o Senhor esconde todos os que o têm amado e obedecido a seus mandamentos. Em tal tempo como esse, a condição dos justos será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa de seus pecados. Mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça não serão mais oferecidas orações em seu favor. Comentário Bíblico Adventista, volume 3, página 1150. O caráter não pode ser transferido. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso dos que não o têm. Então se cumprirão as palavras de Cristo. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada outra. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Mateus 24, versos 41 e 40.
Os justos e os ímpios devem estar associados no trabalho da vida. Mas o Senhor lê o caráter, ele discerne quem são os filhos obedientes, que respeitam e amam aos seus mandamentos. Testemunhos para Ministros, página 234, 39º dia. O fim do tempo da graça, parte 2. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, versos 11 e 12. Líderes religiosos estarão cheios de otimismo. Quando os raciocínios da filosofia houverem banido o temor dos juízos de Deus, quando ensinadores religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá, e não escaparão. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Patriarcas e Profetas, página 104. Venha quando vier, o dia do Senhor virá de improviso aos ímpios. Correndo a vida sua rotina invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganho, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo, e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança, então, como o ladrão à meia-noite rouba na casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e, de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5, versos 3 a 5. O grande conflito, página 38. Satanás deduz que terminou o tempo da graça. No tempo de angústia Satanás instiga os ímpios, e eles cercam o povo de Deus para destruí-los, mas ele não sabe que foi escrito perdão ao lado de seus nomes nos livros do céu. Review and Herald, 19 de novembro de 1908. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Ele vê que santos anjos os estão guardando, e deduz que seus pecados foram perdoados, mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. O grande conflito, página 618. Fome da palavra. Os que não apreciam, estudam e prezam ternamente a palavra de Deus proferida por seus servos terão por que lamentar-se amargamente no futuro. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim do tempo pela terra, as terríveis pragas começarão a cair. Então os que desprezaram a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós 8, verso 12. Há na terra uma fome de ouvir a palavra. Manuscrito 1, 1857. Não mais orações pelos ímpios. Os ministros de Deus terão realizado seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo iníquo. Foi dada sua última e solene advertência. Então, quão depressa casas, terras e dinheiro que foram ambiciosamente acumulados e acalentados, e firmemente agarrados, seriam dados em troca de alguma consolação pelos que professaram a verdade mas não viveram de acordo com ela, para que fosse explicado o caminho da salvação ou para ouvir uma palavra de esperança ou uma oração ou exortação de seus pastores. Mas não, eles continuarão sentindo fome e sede inutilmente, sua sede nunca será mitigada, eles não poderão obter nenhuma consolação. Os seus casos estão decididos e resolvidos para sempre. É um tempo terrível e espantoso. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, quão invejável para os ímpios será a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo, o pavilhão em que o Senhor esconde todos os que o têm amado e obedecido a seus mandamentos. Em tal tempo como esse, a condição dos justos será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa de seus pecados. Mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça não serão mais oferecidas orações em seu favor. Comentário Bíblico Adventista, volume 3, página 1150. O caráter não pode ser transferido. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio. Mas o óleo não pode ser transferido para o vaso dos que não o têm,
Então se cumprirão as palavras de Cristo: estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Mateus 24, versos 41 e 40. Os justos e os ímpios devem estar associados no trabalho da vida. Mas o Senhor lê o caráter, ele discerne quem são os filhos obedientes, que respeitam e amam aos seus mandamentos. Testemunhos para Ministros, página 234.